Kenneth Arnold e o início da era dos discos voadores. No dia 24 de junho de 1947, Kenneth Arnold, um experiente piloto civil, avistou a 3.000 metros de altitude o deslocamento de 9 aeronaves desconhecidas a uma velocidade aproximada de 2.000 km por hora em sua rota de voo próximo ao Monte Rainier, no estado de Washington, Estados Unidos. E por ser o primeiro avistamento de um OVNI registrado na história, em alguns países, esta data então é considerada como o Dia Mundial dos Discos Voadores. A única intenção de Kenneth Arnold, ao tornar-se um piloto, e por isso ingressou no grupo de busca e resgate aéreo Search and Rescue Mercy, era poder prestar algum tipo de ajuda, mas um futuro bem mais importante lhe era reservado. Arnold nasceu na cidade de Sebeca, no condado de Minnesota, Estados Unidos, no dia 29 de março de 1915. E em 1940, aos 25 anos, foi dono de uma empresa de venda e instalação de alarmes contra incêndio na cidade de Idaho. Ele esteve em muitos lugares por conta de seu trabalho, mas tinha como paixão a aviação e era considerado um piloto de grande habilidade e perspicácia. Acumulava aproximadas 9.000 horas de voo em seu currículo de aviador, a qual 7.000 dessas horas foram empregadas na dedicação aos trabalhos de resgate aéreo. Toda essa cultura que conhecemos hoje em dia sobre a existência de vida extraterrestre e sobre os objetos voadores não identificados, os OVNIs, teve início quando Kenneth Arnold viu esses estranhos objetos no céu e resolveu então contar a seu melhor amigo, Al Baxter. Toda essa história deu início em 24 de junho de 1947, quando Kenneth ia de Chehalis para sua casa em Yakima, Washington, Estados Unidos, passando pela região do Monte Rainier em sua aeronave Cal Air A2, modelo fabricado pela Cal Aircraft Company. Era por volta das 15 horas quando Arnold percebeu uma luz brilhando como um reflexo no espelho, que rapidamente desapareceu. Mas alguns minutos depois, na direção norte, ele pôde identificar 9 objetos luminosos em movimento. Pensando se tratar de reflexos do sol nas janelas de sua aeronave, fez algumas manobras curtas em zigue-zague, indo de um lado para o outro com seu avião, e chegou até mesmo a abrir a janela lateral, mas os pontos luminosos continuavam lá. Depois de uma certa aproximação, pôde perceber que os objetos voavam juntos em um tipo de formação, como se seguisse um ao outro em uma fila indiana em altíssima velocidade, levando Kenneth à conclusão de que pudesse se tratar de um novo tipo de avião de combate a jato da Força Aérea Americana, que estaria ainda em fase de testes. Mas o piloto estranhou o fato de que as aeronaves não possuíam caudas. Mais tarde, em uma descrição feita por Arnold, ele afirmou que conforme subiam a velocidade, as naves se alongavam, mudando para um formato achatado e meio convexo. Segundo um relatório escrito por Ted Blocher, relacionado à grande onda de OVNIs de 1947, que foi publicado em 1967, Kenneth Arnold alega em entrevista que havia ficado a 8 km de distância das aeronaves e que se moviam como discos saltitando sobre a superfície da água. Disse também que essas luzes se moviam fazendo um movimento ondulado de um lado para o outro como a cauda de uma pipa. Voavam em meio aos vales contornando os picos das montanhas mais baixas em seu caminho, e conforme as manobras eram executadas, suas bordas giravam e se dobravam. E enquanto observava as evoluções desses objetos, Kenneth pôde perceber que a distância de 80 km que separam o Monte Rainier do Monte Adams teria sido percorrida por essas naves em apenas 1 minuto e 42 segundos. Calculando a grosso modo que essas naves estariam voando a uma velocidade aproximada de 2.735 km por hora, ou seja, o dobro da velocidade do som, e 3 vezes mais rápido que qualquer aeronave construída naquela época, que o levou em um primeiro momento a desacreditar de seu próprio cálculo, de tão absurdo que lhe pareceu. Todo este fenômeno ocorreu em pouco mais de 2 minutos,
e então, em velocidade supersônica, as naves partiram em direção ao Oregon, desaparecendo em poucos segundos. Mesmo acreditando que tudo aquilo poderia ser um teste de voo de uma tecnologia extremamente avançada, o estranho fenômeno que Kenneth acabara de presenciar lhe causaria uma sensação estranha que não sairia de sua mente. Ao pousar em Yakima às 16 horas, Kenneth, ainda impressionado com o que havia visto, contou que acabara de presenciar para Albuquerque, pouco antes de viajar para Pendleton, no Oregon, onde seria realizado um espetáculo aéreo, sendo este tempo suficiente para que sua história se espalhasse entre toda a comunidade de pilotos. Conhecido por todos e respeitado por sua honestidade e seriedade, não houve sequer uma piada ou deboche de seu avistamento. Ao contrário do que se vê normalmente, foi incentivado por várias pessoas e amigos a expor o seu relato ao exército e para a imprensa.